Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Infelizmente a gente chega com uma notícia muito ruim, né? Que é a lesão de Paulinho, que realmente foi uma lesão séria, e o Vasco perde o Paulinho para praticamente toda a temporada de 2024. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre Pablo Verratti, né, que renovou, né, ou pelo menos encaminhou ali a renovação contratual com o Vasco da Gama, mais 2 anos de contrato aí para o Verratti. Vamos falar sobre o goleiro Alexander, que foi emprestado mais uma vez. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você sabe que pode dar os seus palpites lá na 1xBet, né? Tem um link aqui no comentário fixo, você clica, é direcionado ao site da 1xBet. E se você utilizar o nosso código promocional, o seu primeiro depósito dobra em até R$ 1.200 lá no site da 1xBet, beleza? Parceira aqui do canal Machão da Gama, e o link tá aqui no comentário fixo. Bom, meus amigos, vamos lá, né? Dar a notícia que, infelizmente, ninguém queria dar, mas que já era previsível, né? A lesão do Paulinho ontem no jogo contra o Bangu foi uma lesão séria no joelho. Infelizmente, o Paulinho rompeu ali os ligamentos cruzado anterior do seu joelho, vai ter que passar por uma cirurgia e fica fora aí de praticamente toda a temporada de 2024 do Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já confirmou, né, que o jogador vai ter que passar por uma cirurgia. O Vasco não informou oficialmente o prazo de recuperação, mas nesse tipo de caso, geralmente é entre 7 e 9 meses de molho. Então, Paulinho praticamente fora aí de toda a temporada, né? O Vasco publicou informando que o Paulinho sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida contra o Bangu no último domingo, passou por exames de imagem e foi diagnosticado uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta já iniciou o tratamento com os profissionais do Departamento Médico do Vasco da Gama e vai passar por uma cirurgia aí nos próximos dias. Boa sorte ao Paulinho, né? Boa sorte, boa recuperação. Imagino que para ele também está sendo, né, um momento muito complicado, passar por uma lesão tão séria. Ele que, fez uma boa temporada no passado, estava começando bem também essa temporada de 2024. É, sem dúvidas, um dos principais jogadores, né? Uma das lideranças técnicas desse time do Vasco. Então, assim, vai fazer muita falta o Paulinho nessa temporada, mas infelizmente a notícia é essa. Rompeu os ligamentos do joelho, vai ter que passar por uma cirurgia e pelo menos aí 7 meses, né, fora dos gramados. O Vasco não deve contar com o Paulinho praticamente nessa temporada. E bom, sem o Paulinho, fica evidente que o Vasco vai ter que contratar, né? Vamos ter que buscar ali uma reposição. E é difícil achar um jogador com as mesmas características do Paulinho. O Vasco tinha, né, o Marlon Gomes, que faz a mesma função que o Paulinho, mas o Marlon Gomes foi negociado para o Shakhtar da Ucrânia. Agora o Vasco vai ter que ir no mercado, vai ter que desembolsar uma grana aí para trazer um jogador para essa posição. O Vasco está contratando muitos volantes, né, mas não tem esse meia de ligação igual é o Paulinho, né? Então é uma posição carente e agora sem o Paulinho o Vasco vai ter que buscar no mercado. Uma possibilidade é o Igor Coronado, né, do Al Ittihad, lá da Arábia Saudita. Ele, inclusive, encaminhou a rescisão de contrato com o Al Ittihad, porque quer vir jogar no futebol brasileiro, vai vir jogar no futebol brasileiro. É uma possibilidade, né? Quem sabe o Igor Coronado não pintar aí no Vasco da Gama. O jogador está rescindindo lá no seu clube, no Al Ittihad, vai ficar livre no mercado e o Vasco tem que tentar nessa contratação. É um jogador com características ali parecidas, né, com a do Paulinho. Vamos aguardar, mas vai ter que chegar uma reposição, né? Não dá para o Vasco jogar a temporada inteira sem um jogador aí com essas características que tem o Paulinho. E boa sorte aqui ao Paulinho, boa recuperação, que a cirurgia ocorra tudo bem e que ele volte, né? O período de recuperação vai ser longo, mas que ele consiga voltar ainda mais forte e ainda melhor para ajudar aí o Vascão. Eu fiquei muito triste, cara, com essa notícia, muito triste mesmo, mas infelizmente são coisas da vida, né? E coisas do futebol. Vamos falar de coisa boa agora então, né?
o Vasco encaminhou a renovação de contrato com o Verratti, né? Vasco e Pablo Verratti já têm um acordo ali para a renovação do contrato do atacante. O argentino vai assinar um novo vínculo válido por 2 anos, até o fim de 2025, com o Vasco da Gama. Ele tem contrato com o Vasco atualmente até o fim de 2024, né? Havia um impasse ali com relação à pedida salarial feita pelo Verratti, que defendia ali a necessidade de uma valorização pelo desempenho que ele teve na temporada passada. O Vasco e o representante do jogador acertaram o valor, destravaram as conversas e agora aguardam apenas a formulação ali dos contratos, né, para poder assinar. O novo contrato terá uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026, ativada por uma meta: se o Verratti disputar pelo menos 60% dos jogos do Vasco em 2025. Lembrando que o Verratti tem 35 anos de idade e chegou ao Vasco aí na temporada passada, marcando 10 gols em 21 partidas e foi peça fundamental na fuga do Vasco, né, contra o rebaixamento. Eu acho que o Verratti realmente merecia essa renovação, essa valorização contratual, né? Ele chegou com um salário bem abaixo, né, do que boa parte do elenco do Vasco ganha, até porque veio de um clube menor da Argentina. Foi muito importante na temporada de 2023, ajudou demais o Vasco, então é natural essa valorização. Ele consegue essa valorização, consegue também mais 1 ano de contrato e tem 35 anos, né? Então, quando terminar o contrato, vai estar ali já com seus 37, já caminhando para a parte final da sua carreira. Mas, enfim, uma notícia legal também, essa renovação aí do Verratti. Fim do impasse, né? Tava com história que ia pro Grêmio, não sei o quê. Tinha time lá de fora de olho também. Fim do impasse, renovou, o jogador queria ficar e vai ficar no Vasco até 2025. Bom, e quem não fica no Vasco é o goleiro Alexander. O Vasco encaminhou o empréstimo do goleiro Alexander ao Ipiranga, do Rio Grande do Sul. O goleiro, inclusive, já viajou rumo a Erechim, enquanto os clubes estão ajustando ali as últimas questões desse negócio. O empréstimo será válido até o fim dessa temporada. O Alexander tem contrato com o Vasco até setembro de 2025 e no momento ele era o 4º goleiro do elenco principal, atrás de Léo Jardim, Halls e do recém-chegado Kehler. O goleiro fez a sua estreia profissional pelo Vasco em 2019. No ano passado esteve emprestado ao Avaí, onde disputou 11 jogos, né, entre Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, e agora é emprestado ao Ipiranga de Erechim. Boa sorte aí ao goleiro Alexander. Realmente, né, não tinha mais espaço para ele no elenco cruzmaltino. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, sua inscrição também é muito importante. Deixa seu comentário. Saudações vascaínos. Mais uma vez, boa sorte aqui, boa recuperação ao Paulinho. Até a próxima.